2h36 aqui na Caminho Seguro 107,9 FM. Bom, gente, chegou o momento em que estamos começando hoje com esse quadro juntamente com o Dr. Victor Carnevale, que estará esclarecendo dúvidas para você, ouvinte da Rádio Caminho Seguro. Temas que iremos abordar semanalmente aqui no programa Tarde de Sucessos, todas as quinta-feiras, às 2h30 da tarde. Então, para você que tem dúvida de algum determinado assunto, entre em contato comigo pelo telefone 3344-3905, que iremos abordá-lo neste programa. Bom, vamos então falar com ele, Dr. Victor Carnevale, né? Ele, advogado, bacharel em Direito pela Faculdade São Luís de Jaboticabal, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela PUC de Belo Horizonte, cursou matérias de processo civil, também tem contratos e direito de família pela Fundação Getúlio Vargas, direito civil pela Prime Cursos. Hoje o nosso tema a ser abordado será de trabalhadores com carteira assinada a partir de 1999, que poderão receber a correção monetária do FGTS com base no que o STF decidir, tá bom? Então, para você agora que quer saber se você tem direito ou não, vamos saber sobre isso agora com o Dr. Victor Carnevale, direto de Jaboticabal. Boa tarde, Dr. Victor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Tarde de Sucessos aqui na Caminho Seguro, desde já agradecendo a sua participação. Boa tarde, Michael. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Caminho Seguro. É um prazer enorme poder estar participando desse quadro, levando informações aos ouvintes de matérias de interesse coletivo, tratando o direito informativo, para que todos possam saber um pouquinho mais desses direitos. Fico à disposição. É isso aí. Devido à quantidade, gente, de perguntas que recebemos aqui dos nossos ouvintes, separamos algumas perguntas que achamos mais relevantes. Lembrando que hoje o Dr. Victor era para estar com a gente na tela, mas houve um probleminha aqui de conexão e infelizmente não deu certo e ele está pelo telefone, tá bom? Mas vamos começar então a abordar esse assunto que é muito importante, que eu vou fazer a pergunta que já fizeram aqui para mim aqui, que eu vou colocar em tese aqui agora. Victor, por que se iniciou essa discussão de correção monetária do FGTS? Veja bem, Michael, isso surgiu através de diversas ações judiciais que têm o objetivo de trocar o índice de correção monetária referente ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é o FGTS. Em outras palavras, para que os ouvintes possam entender. Durante o período de 1999 a 2013, o FGTS ele era corrigido por uma taxa referencial, muitos a conhecem pela sigla TR, tá? E essa taxa referencial, ela proporciona 3% de juros ao ano, né? Então, logo, essa taxa ela não acompanhava a inflação. E, nesse sentido, houve uma ação direta de inconstitucionalidade interposta perante o Supremo Tribunal Federal para discutir essa correção monetária, né? Se aplicar um outro índice. Essa decisão era para ter sido no dia 13 de maio de 2021, contudo, no dia 6, nas vésperas aí da decisão, ela foi excluída de pauta e até o momento não foi designada uma nova data para julgamento da correção monetária do FGTS. Entendi, Victor. E como outra pergunta também que deixaram aqui para a gente, aqui, que é de interesse, qual é o prejuízo da aplicação da taxa referencial nesse período a partir de 1999 para o trabalhador? Michael, como eu disse agora há pouco, tratando-se aí dos períodos de 99 a 2013, usando a taxa referencial, essa era de apenas 3% de juros ao ano, né? Então, esse valor ele não acompanhava a inflação. E pelo fato de não acompanhar a inflação, traz um grande prejuízo monetário, ou seja, um relevante prejuízo para os trabalhadores, justamente porque o saldo de FGTS, independentemente da realização do saque, foi superado pelo avanço da inflação. Ou seja, essa taxa de 3% do TR, por exemplo, que é acrescido anualmente, para você ter uma ideia, desde 2017 ela se encontra zerada. E o que traz como consequência disso? O FGTS ele vai render anualmente apenas os 3%. Ou seja, porque se estabilizou, não chega sequer ao nível de correção da inflação.
É isso aí. Então, para você que está aí curtindo a gente aí na nossa tarde de sucessos, preste atenção, você vai ficar por dentro de tudo que se passa, né, com essas respostas do Dr. Victor Carnevale aqui conversando com a gente, tá bom? E outra pergunta, Victor, qual é a expectativa para a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a esse tema? Michael, a expectativa é grande, tá? Embora é muito ainda precoce para se dizer que há uma tendência maior de ser favorável ou desfavorável, a tendência ela está baseada em outras decisões do STF em relação à taxa referencial à ATR. Né? Para que todos sintonizem o assunto, o FGTS ele tem um regulamento próprio, ele está lá na Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, que obriga os empregadores, ou seja, as empresas, os patrões, a depositarem o fundo de garantia de tempo de serviço correspondente a 8% da remuneração paga devida no mês a mês de cada trabalhador. Né? Então, todos os processos judiciais que foram interpostos no judiciário até o momento estão suspensos até aguardar a decisão da Suprema Corte. Haja vista que é a quarta vez que o STF vai julgar a taxa referencial. Em outras oportunidades, por exemplo, como no caso do precatório ou no caso da correção das ações trabalhistas, o TR deixou de ser a correção monetária e passou a se incidir outro índice. Por essa razão que se criou uma grande expectativa de que o STF também adotará o mesmo critério para a correção do FGTS, tá? Para o índice aí, baseado naquele índice do consumidor, que é o INPC, ou o próprio IPCA, que é o Índice Nacional de Preços do Consumidor de Amplo Especial, que é o IPCAE, enfim, outros índices que são mais favoráveis. Certamente, se essa decisão for favorável, haverá um benefício muito grande para esses trabalhadores que terão uma correção considerável aí na sua conta de FGTS. E importante, mesmo aquelas pessoas que já sacaram o FGTS ou fizeram uso desse dinheiro para aplicação de um imóvel, enfim, dentro daquelas circunstâncias que a lei prevê, também poderão ser beneficiados caso o STF defira, ou seja, concorde em fazer a alteração dessa correção monetária. Interessante, interessante. Então, para vocês aí, gente, ó, fique ligadinho, presta bem atenção aí. E agora, né, Dr. Victor, para a pergunta, eu acho que essa é o que vai, né, deixar o ouvinte mais assim, porque é o que vai realmente gerar o interesse nele, né, de saber, mas espera aí, eu tenho direito, não tenho? Então, quem tem direito a essa revisão do FGTS e como fazer para entrar com a ação judicial? Michael, essa é a pergunta mais feita aos advogados trabalhistas, né? Veja bem, embora seja uma pergunta simples, ela não é tão simples de ser respondida. Por quê? De modo geral, né, todos os trabalhadores que tiveram carteira registrada, depósito do FGTS de 99 para frente, teriam direito, seriam beneficiados se essa decisão do STF for favorável a alteração dessa correção monetária. Então, todos os trabalhadores com carteira assinada que tiveram saldo no seu FGTS nesse período poderão ser beneficiados, tá bom? Poderão ingressar a ação, essa ação é ingressada contra a Caixa Econômica Federal, e ressalto aqui, inclusive aqueles que já sacaram os valores do FGTS também poderão ingressar com essa ação. Mas faço aqui uma observação importante. É importante que a pessoa procure o advogado de confiança que tenha o contato mais próximo com essa matéria, que tenha estudado, porque é uma matéria nova e demanda do advogado um aprendizado atual, né? Ele precisa estar atualizado. Para a instauração do processo, a pessoa deve, então, providenciar os seus documentos pessoais, o extrato do FGTS, que pode ser retirado junto ao próprio app da Caixa ou no próprio banco, enfim, seu comprovante de residência, e aí, ao advogado que ela procurar, caberá a responsabilidade de organizar essa correção, fazer as contas e buscar na justiça essa reparação. A princípio... É isso aí, doutor Victor. Dizer hoje quem tem direito da ação todos têm, tá bom? O que acontece nessa discussão é o seguinte: com base nas outras decisões que o STF teve em relação, principalmente a mais recente, no que houve a correção
da Justiça do Trabalho, ou seja, aqueles processos que estavam em andamento na Justiça do Trabalho, tiveram alteração na correção, deixaram de ser TR e se aplicou um novo índice mais favorável. Só que naquela oportunidade o STF entendeu que essa correção só beneficiaria quem estivesse com o processo trabalhista em andamento. Ou seja, aqueles processos que já tinham sido julgados lá atrás não seriam beneficiados. Em cima dessa tese, desse entendimento anterior, acredita-se que o STF pode adotar o mesmo critério. Por isso que há uma discussão, eu devo entrar com a ação antes ou eu devo aguardar a decisão do STF? Pelo histórico recente, é recomendável que o trabalhador entre com a ação antes da decisão do STF. Muito embora, de maneira particular, aqui é o Vitor quem está falando, advogado, entenderia que seria mais sensato a Suprema Corte de que, quando ela decidir pela alteração da correção, isso seria um direito adquirido de todos e não poderia impedir que futuramente outros trabalhadores pudessem buscar na justiça esse direito. Mas, por precaução, seria interessante, aliás, é interessante que as pessoas já ingressem com a ação para que não possa correr o risco de lá na frente depois não ter possibilidade de adquirir esse direito que é importante para todos. Bom, é isso aí. Eu agradeço a você, Dr. Victor Carnevale, por estar aí juntinho com a gente aí. Obrigado por esclarecer as dúvidas dos ouvintes aqui da Rádio Caminho Seguro.